Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí do outro lado. Meu povo, não deu certo fazer a gravação lá na hora do GED, certo? Da nossa quarta-feira. E vim aqui trazer para vocês mais ou menos o que a gente discutiu lá no dia, tá? Bom, como vocês já sabem, estamos agora terminando a unidade 1, puxar aqui nosso plano de ensino, tá? Gente, aqui ó, drive, bem bonitinho, certo? Venham para esse drive aqui que vai ajudar vocês. Temos aqui tudo, certo? Mapa da escrita, material, vocês já conhecem. E bem aqui temos nosso plano de ensino, vira e mexe eu abro, pra gente ter ali uma noção mais ou menos do que está acontecendo no decorrer da disciplina, tá? Como vocês já sabem, estamos aí transitando, terminamos a V1, já recebendo as notas, acredito, né, pelo que eu conversei com o professor, as notas foram muito boas, todo mundo foi muito bem, claro, tem ali um ou outro que vai dar uma baixadinha, mas a maioria acima da média, graças a Deus, se não todos acima da média pelo menos, certo? Ou na média. Turma, descendo aqui, vocês vão observar o seguinte, tá? Unidade 1, beleza? Ordem social, Estado de Direito, já terminamos, já falamos da maioria desses assuntos aqui, certo? Instrumentos de controle social, a ordem natural, o Estado, estudamos o Estado, teoria, povo, território, soberania, principalmente com a professora, né? Eu aqui, de fundo, não consegui entrar tão, né, com vocês diretamente nesse assunto. Bom, além disso, visualizamos aqui poderes do Estado na nossa revisão e a tríade, né? Querendo ou não, esses tópicos aqui foram abordados na nossa revisão, certo? E agora, tem esse tópico aqui interessante, é o finalzinho da unidade 1, abordado aí com a professora, ou se não ainda vai ser abordado na segunda-feira, perdão, na quarta-feira, segunda-feira exclusivamente para aplicação do mapa da escrita. O que pega aqui, gente? Tríade, direito, sociedade e Estado, relações essenciais. Não obstante, é o nosso tema, isso mesmo, é o nosso tema do mapa da escrita, tá? Dessa segunda redação que a gente vai ter agora. Veio aqui, ó, mapa da escrita, pastinha. Você já conhece, quem não conhece, se familiarize com isso aqui, vai ajudar vocês, tá? Mapa da escrita é essencialzíssimo para que vocês tenham aí uma nota, uma média da V3 bem configurada e sejam aprovados na disciplina, tá? Então aqui, ó, primeira chamada, tem alguns exemplos, né? Geralmente, né, esse daqui é de 2023. No segundo mapa da escrita abordávamos a teoria geral do Estado. Então você tem esse exemplo aqui de proposta de redação. Não recomendo que vocês se baseiem ou tentem resolvê-la, porque não é o tema que a gente vai abordar. Repito, não é esse tema aqui, Teoria Geral do Estado. O CCJ, o PTA tinha, né, a coordenação no geral, tinha o costume de colocar esse tema, Teoria Geral do Estado, como o segundo tema, beleza? Só que agora a gente mudanças, né, tempos novos, tempos diferentes, e o nosso tema será, tá? Venham aqui, ó, quando vocês se depararem com o Drive, venham aqui, certo? Lembrando, vou com calma agora. Mapa da escrita, que é o nosso assunto, e venham em propostas de treino. Propostas de treino que eu sempre vou colocar aqui, principalmente se eu não tiver ali a redação modelo ali que eu já fiz a primeira vez ou outra, certo? Ou seja, primeira chamada aqui, se vocês observarem na minha vez, 2023.1, quando eu fui aluno da disciplina, a primeira redação foi Instrumentos de Controle Social e a segunda redação foi o Teoria Geral do Estado. Mas no nosso caso, o nosso segundo tema não será Teoria Geral do Estado. Será, como já explicado para vocês, a relação entre sociedade e direito. Isso mesmo. Relação entre sociedade e direito. Muito diferente, um tema interessante, um tema que, analisando nossa conjectura atual, é muito bacana. Vocês vão conseguir abordar com maior destreza, creio eu, principalmente com um pouco do conteúdo que a gente vai abordar aqui. Então, por que eu citei esse tópico aqui do plano de ensino, né? Tríade, Direito, Sociedade, Estado, Relações Essenciais. Porque esse, pessoal, é o finalzinho da unidade 1, olhem aqui, ó, 1.0.5, para entrarmos na unidade 2, aspectos introdutórios ao estudo do direito, certo? Temos aqui alguns slides, algum material bem didático, que já é produzido, né? Já está voltado para a unidade 2. Mas nós iremos abordar especificamente o tema de teorias do ordenamento, certo? Teorias do ordenamento, que vai pegar essa parte da tríade, né? Entre direito, sociedade e Estado, suas relações essenciais para entendermos como funciona. E a partir disso, vai ser um conteúdo aí legal para você conseguir jogar lá pro mapa da escrita. E outra, vamos aqui hoje resolver essa proposta, tá? Não fiz ao vivo na quarta-feira, como a gente fez a primeira, porque além de vocês já terem aí a prática, já terem sentido aí como é, viram que não é a mesma coisa com a redação da ENEM, que é uma dissertação acadêmica, achei por bem, né, principalmente por conta do tempo, falar mais de um conteúdo que pode ser, não só pode, mas recomendo que utilizem para, como base, como repertório da redação de vocês, tá? E fiz aqui, né, como vocês já sabem, a nossa proposta. Então hoje, nesse
vídeo aqui, nesse GED gravado. Enfim, palavra é dívida, né? Não posso deixar de gravar os GEDs do mapa, os GEDs da revisão, os demais não serão gravados, como dada a importância do mapa, dada a importância das revisões para as provas, deixo gravado, né? Às vezes o aluno consegue comparecer e a gente vem pra cá, tranquilo? Então, gente, vamos dar uma lida na proposta, tá? Depois a gente volta ali pra falar um pouquinho dessas teorias do ordenamento e aí a gente volta de novo para o mapa, tá? Para poder fazer a redação aqui escrita. E aí você pode perguntar, por que, Luiz? Porque a gente fala primeiro do conteúdo? Porque quando a gente lê aqui a proposta do nosso raciocínio, quando estivermos estudando o conteúdo, vai estar direcionado para o enunciado da proposta. É isso mesmo, eu contando aí os segredos, né, das práticas pedagógicas e docentes. Mas vamos lá, olha só, pessoal, texto motivador número 1, muito mais uma imagem motivadora, né? Não tá naquele Full HD 4K, mas acredito que muitos de vocês já viram essa imagem aqui, imagenzinha muito conhecida dos livros de geografia, vira e mexe, livro de história, sociologia, mas livro de ciências humanas no geral, vão trazer essa imagem, pessoal. Essa imagem aqui, para quem não sabe, é uma vista, tá? Aqui a descrição, ó, do contraste entre Morumbi e Paraisópolis. Olha só, se torna clássica na discussão sobre segregação socioespacial. Veja, estamos falando de um tema, tá? Do mapa da escrita, que trabalha a relação entre direito, Estado e sociedade. Mas aqui o recorte do mapa é sociedade e direito. Qual é a relação entre sociedade e direito? Vocês, eu disse isso lá no GED de quarta-feira, vocês estão estudando filosofia, estão estudando sociologia, estão estudando direito penal, não é à toa, tá? Até porque direito penal ganha um títulozinho interessante que é, né, crime e sociedade. Gente, não é à toa o nome das disciplinas, não é à toa tudo que a gente trabalha aqui com vocês, certo? Porque alguns desses temas, alguns desses tópicos são essenciais para que a formação jurídica de vocês enquanto futuros operadores, né? A galera fala, futuros operadores do direito. Resumindo, gente, futuro bacharéis em direito, consequentemente vai ser advogado, vai ser promotor, vai ser delegado, vai ser escrivão, vai ser o que for. É importante vocês entenderem essa dinâmica entre direito e sociedade, certo? E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente olha para uma imagem como essa, trazendo a nossa reflexão, a gente consegue observar, primeiro, um contexto social, socioeconômico, podemos dizer assim, certo? Cabe aqui a crítica dessa segregação socioespacial. Temos aqui desse lado Paraisópolis, né? Muito bem configurado ali. De um certo ponto você observa que, bom, a estrutura dinâmica, né? A forma que as casas são construídas, veja, muitas piscinas, quadras. Bom, você percebe um determinado luxo, uma determinada qualidade de vida superior a das construções que temos aqui desse lado da imagem. Sei que não está muito boa, mas o aspecto, pelo menos do contraste, nós conseguimos pegar, analisar essas imagens. E não é mera crítica à questão burguesa, não é mera crítica ao elitismo, é uma realidade, é um aspecto, é um retrato, pessoal, da nossa sociedade, tá certo? Então você que está do outro lado, quando estiver olhando para essa imagem, observe como é agora, enquanto numa visão não do senso comum, mas uma visão jurídica, uma visão de jurista, como é então que isso impacta na nossa realidade jurídica? Como é que o direito, você me pergunta, como é, Luiz, que o direito vai poder impactar nisso aí? Como é que eu, né, entendendo ali alguns aspectos ainda do direito, estou começando a ver direito penal, como é que eu posso olhar para isso de um certo ponto, certo? Como é que eu posso levar isso em consideração na hora de olhar a relação entre sociedade e direito? Essa é a primeira pergunta reflexiva que devemos nos basear aqui, certo? Observar essa segregação socioespacial e pensar, a partir disso, qual é a relação? Vamos puxar aqui, para não ficar muito distante, observem fatos sociais. Vocês que estão estudando sociologia, estão estudando os clássicos, estão estudando Durkheim, estão estudando Weber, estão estudando, certo? O barbudão lá, o Karl Marx. Observem, Karl Marx vai dizer na seu materialismo histórico dialético que, né, a luta de classes é uma luta, é uma grande luta da nossa sociedade. Então, a luta de classes, a história da luta de classes é a história da nossa sociedade. Uma frase muito dita pelo Marx. Mas, principalmente, gente, o materialismo histórico dialético de Marx cabe muito nessas circunstâncias aqui. Por quê? Porque no materialismo histórico aqui, noções gerais, não vamos se aprofundar nisso, mas no materialismo histórico dialético de Marx, ele percebe que a história da nossa vida humana, da nossa vida em sociedade, é sempre uma história da luta de classes. A classe dominante, a classe elite burguesa e a classe ali do proletariado. Observe as palavras técnicas. É uma classe proletariada, a classe trabalhadora e a classe, né, do
do empresariado, digamos assim, para não ficar muito distante, se você olhar como uma figura de trabalhador, o proletário, o empregado no caso, e a figura do patrão, do empregador, você já percebe esse contraste. Enquanto que o empregado exerce ali, usando, né, da sua mão de obra, exerce o seu labor, com a sua energia e tudo mais, Marx no Capital vai dizer que essa energia ali, vital, ela acaba sendo algo que o patrão expropria, tira do proletário e leva ali para o plano, né, da mais-valia. Às vezes você trabalha mais, né, a mais-valia tem muito dizer, às vezes você trabalha mais do que deveria, ou às vezes você tá ali, cumpriu sua carga horária, mas o patrão liga depois do expediente, ou liga antes do expediente, às vezes você tem que trabalhar uma hora extra, isso tudo, gente, é mais-valia, tá? Tudo bem que no contexto da hora extra, a gente acaba tendo ali uma mais-valia que a gente tem uma remuneração, tranquilo? Mas, gente, a ideia aqui, muito na verdade, é o seguinte. Por que eu tô falando, né, de Marx, voltando? É porque vocês já têm um pouco desse repertório. E, gente, vocês podem usar aqui, tá? Não precisa entrar em detalhes, mas se você cita ali o autor, se você cita o conceito e explica rapidinho, você vai conseguir encaixar na nossa matéria, tá? Além do mais, algumas das teorias que nós vamos ver aqui, já puxando o gancho, teoria monista, dualista, paralelismo, essa daqui, por exemplo, Leon Duguid, vai se basear, gente, no Durkheim, tá certo? Na solidariedade social de Emile Durkheim, beleza? Então é muito voltado a esse sentido. Olhem só como a gente consegue pegar um conceito muito abstrato, um certo ponto teórico e trazer pra cá. Falo até com os meninos, né, antes de passar para o texto motivador número 2. Falei para os meninos na quarta que muitas das teorias que nós vamos ver durante a faculdade, eu vou jogar algumas para vocês já ficarem inteirados. Teoria da Constituição, teoria do risco administrativo, teoria da pena, teoria, enfim, teoria do que vocês imaginarem, para não ficar aqui numa citação infinita, mas o que vocês imaginarem de teoria, beleza, por mais que seja teoria, ela vem de um certo estudo da realidade, certo? De um certo estudo ontológico da nossa vida em sociedade, né? Então, é muito importante a gente trabalhar essas teorias e tentar levar para a prática. A gente está estudando agora na academia, o campo da teoria. Nós vemos as teorias. E como é que eu levo isso para a prática, Luiz? Como é que eu faço isso? Veja, gente, eu usei esse exemplo lá no GED, aproveitando o mesmo exemplo. Quem me conhece sabe tudo nas apresentações, eu trabalho no Ministério Público. E, lotado ali nas promotorias, a gente acaba pegando um caso ou outro. E eu peguei um caso muito interessante sobre furto, né? Sobre roubo, né? 157, enfim. 157 que é o roubo majorado. E esse roubo majorado, a gente percebeu que existia ali uma conduta que ela era atípica. Observem, você que está estudando teoria geral do crime, a teoria geral do crime, você observa o quê? Que no grande apanhado da teoria geral do crime você tem a tipicidade penal, pode ser ela formal, material, você tem a culpabilidade do agente e você tem também a ilicitude daquela conduta que alguns autores vão chamar de antijuridicidade, tá certo? Então, o crime no geral, para o Estado lhe punir, ele precisa ser um fato típico, ou seja, previsto em lei, para ficar, né, na noção geral aqui, previsto em lei, ele precisa ser culpável, aí entra naquela dinâmica do dolo ou culpa, enfim, e antijurídico, certo? Ou seja, não incide nenhuma das excludentes de ilicitude que você conhece lá do artigo 23, 24, 25 em diante do Código Penal brasileiro, tá certo? E aí, por que eu tô falando disso? Porque usando essa teoria, a gente pega, observa ali o caso e no depoimento da vítima ela fala, bom, o roubo propriamente dito eu não sofri, isso é depoimento da vítima, certo? O roubo propriamente dito eu não sofri, mas o que aconteceu muito na verdade é que eu sofri algumas agressões e tudo mais, enfim, um caso um pouco pesado, mas a gente consegue observar na prática o quê? Uma não existência do crime, do fato típico, né? Do artigo 157 que você tem lá no Código Penal brasileiro, que é o subtrair, parecer para outro em coisa alheia móvel mediante violência, grave ameaça. Pois é. E, enfim, reticências, né? Porque tem mais um pouquinho. Bom, você observa o quê? Que se não ocorreu, de fato, aquela conduta, lembrem-se, a tipicidade formal, propriamente dita, que é a adequação da conduta à norma, e mais ainda, a tipicidade material, que é a presença, né, da lesão ou do risco de lesão ao bem jurídico tutelado, que no caso seria o patrimônio, você observa que muito, na verdade, não tem como eu punir se a própria vítima está dizendo que não houve. Não há materialidade e nem se sabia da autoria, nem se sabia quem foi, quem poderia ter roubado. Na verdade, ela disse muito, muito claramente que, a pessoa, né, minha tia, ela se equivocou e tudo, enfim, não deu certo. Então você tá vendo, gente, por que eu tô falando tudo isso? Porque você vê a aplicação prática de uma teoria. Estou vendo ali que não tem a tipicidade.
Se não tem a tipicidade, se não tem um dos elementos, o Estado não pode lhe punir. O que o Ministério Público fez? Arquivamento do processo. Basicamente isso. Tá certo? Então vamos lá. Agora, com esse raciocínio em vista, vamos terminar de ler o texto, vamos ver as teorias e trazer aqui pro papel, né? Pro mapa da escrita. Vamos lá. Gente, texto motivador número 2. Número 2. Ó, observem. Direito e sociedade são entidades congênitas e que se pressupõem. O direito não tem existência em si próprio. Ele existe na sociedade. A sua causa material está nas relações de vida, nos acontecimentos mais importantes para a vida social. A sociedade, ao mesmo tempo, é fonte criadora e área de ação do direito, seu foco de convergência. Existindo em função da sociedade, o direito deve ser estabelecido à sua imagem, conforme as suas peculiaridades, refletindo os fatos sociais, que significam, no entendimento de Emile Durkheim, maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduos, dotadas de um poder de coerção, em virtude do qual se lhe impõe. Lembre-se, você aí que está estudando sociologia, e está mesmo estudando sociologia, hein? Estudem, é muito importante. Você vai lembrar que o fato social em Emile Durkheim, nas obras de Emile Durkheim, ele vai dizer que o fato social ele é, primeiro, exterior, certo? Ao indivíduo. Segundo, ele é coercível, são características do fato social. E terceiro, ele é geral, tá? Aqui, ele não nessa passagem do Durkheim que o Nader cita, tá? Esse trecho foi tirado da obra do professor Paulo Nader, Introdução ao Estudo do Direito. O Nader, né, com essa passagem do Durkheim que ele não está falando propriamente dessa parte dele ser geral, mas o fato social, ele, geralmente, ele é general, né? Ou general ou geral. Enfim, mas a gente usa o termo mesmo para caracterizar como geral. O geral por quê? Porque ele abrange um certo aspecto muito grande da nossa vida. Fato social, exemplo muito rápido, é você, por exemplo, acordar e dormir. É fato social que você acorda e dorme. Se você não acorda, se você não dorme, rapaz, o negócio tá complicado. Eu acho que é muita cafeína nos coros, hein? E aí, claro, existe o vetor da coerção. Se não tiver a coerção, ele não é fato social. E nesse exemplo rápido de você dorme, você não dorme, a coerção é própria de dentro do indivíduo, tá? Ela vem de dentro do indivíduo porque o seu próprio corpo não vai ali estar bem para viver ali o resto do dia, do cotidiano. Além disso, né, se você levar mais ao extremo, estiver indo morando com a mãe e com o pai, você vai ver que se você não dormir direito, seus pais vão ficar meio bolados da vida, ou seu marido, sua mulher, enfim. Quem você tiver aí como companheiro de casa, vai ficar meio assim, rapaz, vai dormir, enfim. Vai tentar te coagir a tu tirar a tua soneca, tá? Durmam, é importante. Mas não agora. Agora é hora de ler o enunciado da nossa proposta, tá certo? Então, ó, a partir da imagem do excerto doutrinário acima e com base em seus estudos, rediz um texto dissertativo em que sejam abordadas obrigatoriamente as seguintes temáticas: exigências específicas da proposta. Vamos lá? Vamos ver quais são? Número 1. Relação entre direito e sociedade. Muito simples, é o tema da proposta. Apontando, olha só, convergências e divergências. Aqui a gente para um pouquinho, tá certo? Para observar o seguinte. Além de falar da relação entre direito e sociedade, você aí do outro lado tem que apontar uma convergência e uma divergência. E não à toa, tá? Não à toa, essa exigência não é colocado tudo aqui à toa, tá? Esse daqui eu fiz com muito carinho, pensando ali no bem-estar de vocês na hora de vocês produzirem. O que que é? A própria passagem que eu coloco aqui do professor Paulo Nader, ela fala disso, ó. A sociedade, ao mesmo tempo, é fonte criadora e área de ação do direito, seu foco de convergência. Então vocês podem interpretar, pessoal, do seguinte sentido. Se eu digo que a sociedade é fonte criadora e área de ação do direito, ou seja, é um foco de convergência, eu digo que o fenômeno jurídico ele acontece em sociedade, tá? Ou seja, o homicídio, o roubo, como eu citei o caso aqui para vocês, e ao mesmo tempo, o direito ele é aplicado, tá certo? É a área de ação do direito. Então, na minha sociedade, eu tenho um indivíduo, vamos aproveitar esse exemplo do Ministério Público. Tem um indivíduo que ele rouba, ou melhor, ele nem tinha roubado, né? Eu tenho um indivíduo, na verdade, tem uma vítima, um sujeito passivo, né? No termo técnico do direito penal, eu tenho um sujeito passivo que ele mesmo fala: ó, eu não sofri roubo, eu sofri um outro crime aqui, né? Enfim, para não entrar muitos detalhes do caso, mas foi uma lesão corporal. Enfim, a vítima fala. A vítima conta, ó, não foi um roubo, foi uma lesão corporal. Então você vê na dinâmica da sociedade o crime acontecendo e ao mesmo tempo você levando isso para um patamar jurídico. Ou seja, um fato acontece em sociedade.
Normal. A gente está olhando aqui na análise geral da coisa. Não estamos entrando no direito. Um fato acontece. O que foi? Um sujeito chega e supostamente teria roubado essa vítima. Mas a vítima diz, não, ninguém me roubou. Na verdade eu fui agredida. Foi outro crime. Então você observa aí uma coisa, uma dinâmica da sociedade. Mas quando entra o direito, aí a ciência jurídica, a ciência social aplicada, quando entra o direito, ele vai dizer, se realmente ocorreu um crime, a gente precisa saber, né, que aí o direito já vai dizer que é crime, já vai dizer que aquilo ali não deve acontecer. Lembram dos instrumentos de controle social? Pois é, o direito ele entra como instrumento de controle social dentro da sociedade, tá certo? Por isso que ele é um ponto de convergência, porque eu convirjo a minha vida em sociedade, minha construção social, tá? O que eu tenho de organizado naquele contexto, se a minha sociedade ela é uma sociedade capitalista, se é uma sociedade socialista, por exemplo, no aspecto econômico, certo? Enfim, e aí, aproveitando, se ela é comunista também, se fosse uma sociedade que, enfim, Marx já tentava há muito tempo profetizar, eu olho e vejo, a minha sociedade está aqui, mas o direito em si, quando ele incide, como é que funciona? Então esse é o ponto de convergência. Agora, onde é o ponto, né? Você deve estar se perguntando. Você perguntou, Luiz, mas então, se o ponto de convergência é quando o direito ele é aplicado na sociedade, ou ele tem a sua ação dentro da sociedade, como diz o professor Paulo Nader, quando é então que eu tenho a minha divergência? Quando é que eu divirjo dessas relações entre sociedade e direito? Veja só, se você tiver, por exemplo, fatos que não são crimes, é um ponto de divergência. Por isso, não à toa, existe aquela teoria geral do crime, da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade. Porque veja, aí aproveitando o mesmo exemplo, se eu digo que não teve um roubo, não teve crime, foi um fato da vida em sociedade, da vida cotidiana que nem existiu. Pro direito não importa, mas pra vida em sociedade é um pouco peculiar, um pouco mais importante. Tranquilo? Bom, esses seriam os pontos de convergência e divergência, certo? E por último, a exigência da proposta vai ser, né? A segunda exigência, para valendo aí, 1,5 ponto no coração de vocês, tá? Lembrando, enfim, antes de dar o lembrando, né? Eu vou terminar de ler aqui. Posicionamento crítico acerca de um direito independente da sociedade. Então, antes de dissertar, falar um pouco sobre isso, por que eu falei lembrando, né? Quando eu falei de 1,5 ponto, gente, eu falei isso quarta-feira, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, podem me mandar, tá? Lembrando, o horário é geralmente 7h30, 8 horas até 11 horas. Podem mandar pro WhatsApp, podem mandar pro meu e-mail, pra onde vocês quiserem. As redações de vocês, se estiverem assim, muito apreensivos, se estiverem tranquilos também, fica a critério de vocês, que eu posso corrigir à vontade, sem nenhum medo e tal, aquela coisa bem no sigilo. E aí eu dou um feedback pra vocês, ficou legal, falando, tá mais assim, mais assado, certo? Seria mais ou menos essa nota aqui, certo? Tranquilo? Enfim, se vocês tiverem interesse. Bom, agora voltando. Agora, observem, é o posicionamento crítico de vocês sobre um direito que não precisa da sociedade. É possível? Existe? Realmente funciona? Aqui seria você trabalhar aspectos de duas realidades distintas, uma dualidade, né? Um dualismo entre o que é direito e o que é sociedade. Você dizer, direito não precisa da sociedade de jeito nenhum, tá certo? O que a gente vai ver que não é tanta verdade assim, tá? Orientações gerais, né? Ler com calma, revisar conceitos, enfim. Você já sabe quais são as orientações e se você tiver como imprimir em casa, faça um rascunho aí ou online e tudo, mas recomendo sempre fazerem à mão. Agora é com você, tranquilo? Bom, paramos aqui, agora vamos voltar, tá? Antes de fazer o nosso rascunho, vamos voltar para o materialzinho aqui da gente, trabalhar um pouco de conteúdo que pode, não só pode, como seria muito interessante, valeu, não quero imprimir. Enfim, apertei Ctrl P ao invés de Ctrl Alt P. Pra quem não sabe, Ctrl Alt P bota automaticamente na tela cheia do Canva. Agora, um pouquinho do conteúdo que vocês podem utilizar, a teoria que vocês podem utilizar, tá? Além do que você já tem de estudo de sociologia, de filosofia, dentro da temática da proposta, certo? Vamos lá então. Teorias do ordenamento, isso aqui vocês vão ver na quarta-feira, tá? Contando aqui de hoje na quarta-feira, vocês vão ver isso aqui basicamente, mas eu dei uma adiantada, tá? Dei uma adiantada porque eu achei importante, é uma coisa muito tranquila, um pouco tranquila, não muito, né? Mas um pouco mais tranquila de vocês entenderem, beleza? E o que é, Luiz? O que são essas teorias do ordenamento jurídico, tá? Aqui eu gosto de parar com muita calma, severidade acadêmica, severidade no conhecimento, no conteúdo, enfim, não vou nunca ludibriar vocês, enganar, eu sou sempre muito direto. Não é a teoria do ordenamento
jurídico, propriamente dito, como a gente vai ver em Bobbio, tá? Lá pro final do semestre. São teorias, muito na verdade, que trabalham a relação entre direito e Estado. Não é à toa a gente olha aquele tópicos 1.05 e vê que é uma tríade. Se eu tenho direito, se eu tenho um Estado, tá? Se eu tenho direito e se eu tenho Estado, eu tenho que ter alguma coisa entre eles ou para que um deles possa existir. Isso é a sociedade, pessoal. Isso mesmo. Vocês lembram que vocês estudaram, nunca é à toa, tá? Tudo que vocês verem nas disciplinas nunca é à toa. Os elementos da teoria geral do Estado. Então, na teoria geral do Estado, a gente observa que existem elementos que o Estado precisa para poder existir, para poder eu dizer que aquilo é tipicamente um Estado, certo? A ausência de um deles pode me trazer ou um quase-Estado ou uma coisa que não é muito bem um Estado. Uma organização política não tão forte assim como seria um Estado no viés, na observação contemporânea, tá? Se a gente regredir no aspecto histórico, a gente observa que o Estado às vezes nem tinha um ordenamento bem constituído de fato, tá? Reconhecido. Mas dava-se para dizer, ainda que um pouco anacrônico, dava para dizer que você tinha um ordenamento ali. Exemplo muito bom é na Grécia, onde o ordenamento jurídico grego só tinha duas leis, que era a pseudeisma e a nomos, tá? Pseudeisma acima da lei e a nomos embaixo, que, enfim, era como se fosse a constituição ali ateniense, tá? Mas voltando aqui para o que interessa, não é então a teoria, por que eu falei tudo isso? Porque, gente, para fixar, não é a teoria do ordenamento jurídico propriamente dito, são teorias sobre o ordenamento jurídico, acerca do ordenamento jurídico, tá? Nomenclatura é importante para a gente definir o que a gente está estudando, tá? Qual é o nosso objeto de estudo. Enfim, quais são essas teorias? Vocês já estão aí olhando há um tempo, monista, dualista e do paralelismo jurídico, tá certo? Vamos com calma aqui ver cada uma delas, tá? Primeiro eu gostaria de apresentar para vocês os autores que trabalham essa teoria. Lembre-se, direito, vira e mexe, vai parecer um pouco cateta e hipotenusa, mas ele não é. Por quê? Porque o direito, gente, ele é feito por pessoas, eu gosto muito dessa máxima, ele é feito por pessoas, elaborado por pessoas, né? Serve para as pessoas e é exercido por elas. Então, é importante sabermos quem são essas pessoas, esses pensadores, esses autores, filósofos que vocês vão estudar, muitos ao longo da faculdade, não só os doutrinadores contemporâneos, do direito civil, a Maria Helena Diniz, o Nelson Roosevelt, Carlos Roberto Gonçalves, direito constitucional, você tem José Afonso da Silva, você tem Norberto Bobbio, você tem Paulo Bonavides, todas essas pessoas, elas foram muito essenciais para a construção de teorias, teses, doutrinas que a gente tem e usa até hoje, a gente aplica até hoje. Veremos mais à frente que uma das fontes do direito é a doutrina. Então, nesse caso, é importante entendermos que essa construção ao longo dos milênios, desde a antiguidade até hoje, Platão, Aristóteles até hoje, se você olhar só para o lado ocidental, foram feitos por pessoas. Então, nesse aspecto, é muito importante a gente entender quem são os autores por trás daquela tese, por trás daquela teoria, para não ficar uma coisa muito vaga, tá? Vocês saberem que foi um autor e que vocês podem, não só podem, mas devem questionar, tá? Cuidado, não vai querer bater de frente com o Kelsen ou com o Dugui e dizer que tudo que ele escreveu tá errado. Você vai ter que fundamentar muito, você vai ter que ralar muito para conseguir fazer isso. Mas você pode questionar, você pode a partir disso se questionar e tentar produzir ali o seu conhecimento acerca do ordenamento, por exemplo, ou do direito, tá? Tá certo? Então, gente, vamos lá, beleza? Apresentando bem rápido, na teoria monista, vamos ter aqui na linha de frente Hans Kelsen, George Jelinek, tá? Lembrando, George Jelinek, ele vem um pouquinho antes do Kelsen e é professor dele mais à frente, tá? Na teoria dualista temos Leon Duguit, não sei pronunciar muito bem esse nome, tá mais em francês, mas Leon Duguit, enfim, um cara aí muito essencial na teoria dualista, não só isso, mas inspirado, como eu disse antes, em Émile Durkheim. E no paralelismo vamos ter ele, George Del Vecchio, né? Salvo engano, autor italiano. Esse aqui é alemão, esse aqui é austríaco, tá? Esse aqui, salvo engano, francês e esse um italiano. Passando, teoria monista unitária. Vamos começar? Olhem só. O que é a teoria monista unitária? A gente para aqui nesse momento e beleza que vocês não fizeram normal primeiro semestre, vão fazer, eu recomendo que façam a disciplina de hermenêutica jurídica, tá? Por quê? Hermenêutica vai ser a base fundamental ali, um pano de fundo, ou melhor, o que é de essencial para vocês trabalharem direito, tá? Conceito básico geral de Carlos Maximiliano, por exemplo, de o que é hermenêutica. Você vai, o que é hermenêutica? Se eu ouvir falar dessa disciplina, o que é hermenêutica? Gente,
Hermenêutica jurídica, nas palavras de Carlos Maximiliano, é a teoria, tá, científica da arte de interpretar. Nos conceitos, tá? Um dos conceitos do que é a hermenêutica. Teoria científica da arte de interpretar, ou seja, é o que vocês fazem automaticamente na vida cotidiana e não sabem que fazem, certo? E por que eu digo isso? Porque existem coisas que vocês já dominam, mas vocês não dominam, vocês não sabem dizer o que é cada coisa. Tipo, aqui eu tô fazendo interpretação teleológica, aqui eu tô fazendo interpretação sistemática, aqui eu tô me utilizando da técnica da escola histórico-evolutiva. Vocês não sabem e tá tudo bem, tranquilo? Porque vai ter uma disciplina que vai ensinar pra vocês tudo isso. E por que eu tô falando de hermenêutica aqui? Porque a hermenêutica vai nos mostrar um pouco das escolas de pensamento, um pouco das teorias, um pouco do estudo do direito no geral ao longo dos milênios, ao longo das décadas. Então é importante sabermos que nesse momento aqui, quando temos a teoria monista, ela não vem à toa, ela já vem de uma construção muito antiga. Então lá na escola histórico-evolutiva, antes escola dogmática, certo? Que aí o grande núcleo dela é a escola histórica do direito, ou seja, tem a escola histórica do direito, uma raiz dela, né, uma ramificação dela é a escola dogmática, e mais à frente ela vira, né, ela se transforma através de Frederic von Savigny a escola histórico-evolutiva. E por que eu estou falando disso? Por que isso é essencial para entender isso aqui? Porque o Savigny, pessoal, ele vai, vocês vão estudar mais à frente, não sei ainda se muito bem essa disciplina, até em Direito Civil 4 vocês estudam ele, tá? Bem por cima. Mas o Savigny, ele já estava trabalhando há muito tempo a questão não só da dogmática, tá? O que seria o dogma, né? Lá em Platão. É o doxa, né? Tem dois tipos de conhecimento em Platão. Platão fala que existe a episteme, que é aquele conhecimento científico que eu posso testar, uma coisa mais empírica, e o doxa, que é uma opinião, uma crença geral, certo? Aí eu boto de exemplo a crença do senso comum. Aqui, lembrando, vocês não são mais senso comum, tá? Mas vamos sempre trabalhar o direito e lembrar que existe o senso comum, tá? O diálogo entre a universidade e o senso comum no geral é muito importante. A gente fala senso comum do direito por quê? Porque o senso comum ele não tem essa leitura acadêmica aprofundada, eles não têm esse conhecimento para interpretar melhor. E vocês, aí do outro lado, têm essa possibilidade de auxiliar essas interpretações. Então, o senso comum, por exemplo, dizendo lá, todo político é ladrão, todo político é bandido. Gente, isso é nada mais ou menos que uma crença, um dogma, tá? Que Platão diria que é um doxa. Esse é o grande viés. Que aí, não indo para um contexto anacrônico, você tem na Grécia Antiga alguns dogmas também, tá? Alguns doxas que vão influenciar muito a vida em sociedade. Então, voltando para cá, para vocês entenderem direitinho o que eu estou dizendo. Que na escola dogmática você tinha esse apego muito grande na crença, certo? Com Savigny indo para uma escola histórico-evolutiva, ele começa a perceber que direito, na verdade, e por que eu estou falando? Observem que eu estou falando tudo isso para vocês entenderem de onde vem a teoria monista, tá? Com Kelsen e Elinek. Para entender esses dois, estão falando de Savigny. Savigny, na escola histórico-evolutiva, vai olhar e vai dizer o seguinte, rapaz, acho que caberia até abrir para vocês aqui, eu não sei se eu estou com ele aberto, um texto que a gente observa o Savigny fazendo isso, tá? Mas enfim, ele vai olhar e vai dizer, pra gente ganhar um pouco de tempo e você aí não se cansar muito do outro lado da tela, né? Comendo seu sanduíche, sua pipoca, enfim. Tomando sua água, seu café. Gente, o Savigny ele vai olhar e vai começar a fazer um questionamento acerca do direito. Isso, aí vamos jogar aqui o contexto histórico. 1772 a 1800 e pouco. Kelsen ainda estava querendo nascer, tá? Ele, né, que salvo engano, ele nasce ali mais ou menos no século XIX. Então, esses dois aqui nem existiam propriamente dito como acadêmicos de peso, beleza? Existia aí apenas a figura de Savigny nesse contexto de uma teoria monista, tá? Resumão, ele começa a se questionar de onde vem o direito, tá? Savigny é muito essencial aqui pra gente entender. Ele começa a se questionar de onde vem o direito, da onde vem esse direito. E aí ele observa o quê? Gente, toda vez que vocês ouvirem a expressão, o legislador cometeu uma tecnia. Mas isso é culpa do legislador? E aí tem um professor que vai além. Quando o legislador foi fazer essa norma, ele estava fumando um base... Eita, pois é. Quando vocês ouvirem isso, se questionem, mas quem é esse legislador? Quem é essa entidade metafísica que a galera tanto xinga o pobre do legislador? Gente, percebam, eu não estou defendendo deputado. Eu quero que vocês observem o seguinte. Não existe um legislador,
tá? Existem os legisladores daquela época, daquele contexto social de onde é produzida a norma, tá? Quando eu analiso o contexto histórico do ato de produção normativo, daquela norma, de onde ela vem, a história, tá? Eu observo como eu posso, não fazendo anacronismo, e já falei essa palavra aqui algumas vezes, anacronismo é o quê? Vocês observarem que existem conceitos que não podem. Você tentar olhar pro passado com olhos do presente, tá? Então acontece muito isso nas faculdades, tudo no geral. Enfim, muitas vezes por falta do quê? Hermenêutica, tá? E aí você olha pro passado com olhares do presente e não consegue perceber algumas dinâmicas que você tem que levar em conta na hora de interpretar aquela norma, tá? Savigny, observando um pouco dessa história, tá? Isso lá no século XVIII, século XIX, viu? Ele observa isso e percebe, cara, da onde vem então, né, a norma? Beleza, vem do legislador, tem a legislação. Eu tenho que estudar a história da legislação. Isso, se eu paro aí, tá? Pra já dar esse conhecimento bem legal pra vocês. Se eu paro e olho só pra história da legislação, eu tô olhando pra trás, olhando pelo retrovisor. Eu tô olhando pra trás e dizendo, é dali que vem a norma, né? É você, tipo, tá andando no meio da rua, dá uma olhada rápida. Peraí, deixa eu ver se tem alguém aqui me seguindo. Pronto. A norma te seguindo ali, tô olhando pra trás. Isso é dogmática. Quando você olha a histórico-evolutiva, você percebe que você precisa ir um pouquinho além. Você não só olha para trás com o retrovisor. Você volta, você faz um movimento de volta para entender aquilo. Então, Savigny, com essa linha de raciocínio, ele observa. Cara, essa norma vem da legislação. A legislação é produzida pelo Estado. É aí que eu quero chegar com vocês. É aí nesse ponto que eu quero chegar com vocês. A legislação é produzida pelo Estado. Mas vejam, não é elemento material do Estado, o povo. E o povo, ele é o quê? Sociedade politicamente organizada ou organizada politicamente, como diria Dalmo Dallaire de Abreu. Se o Estado é uma sociedade organizada politicamente, a legislação vem da sociedade. Savigny. E Savigny, observando isso, volta mais um pouco e diz, mas da onde vem, então, essa sociedade? Da onde vem, então, esse meu direito? Certo? E ele começa a observar que muito, na verdade, a gente tem quase que uma regressão infinita. Ele começa a observar que vem dos costumes. Vindo dos costumes, tá? Sendo bem rápido aqui, vindo dos costumes, a própria questão da produção do direito, ele observar, então é esse movimento. É uma sociedade que, através dos costumes, já cria o direito. E, nesse movimento, ele já deixa de ser um monista e entrar numa teoria dualista. Observem. Agora para entender. Tudo isso para entender o quê? Essa é a realidade aqui, tá? Porque isso aqui é um recorte. Isso aqui é um recorte de toda essa história que eu tô contando para vocês. Observem. Na hora da dogmática, da escola dogmática, certo? Principalmente. Um pouco de exegese, mas a dogmática também. O foco é a legislação. Eu pego a lei e observo a história dessa lei, olhando pro retrovisor, toda hora. E aí é um doxa, é uma crença de que aquela lei, ela foi bem feita e eu preciso aplicá-la daquela forma, tá? Quase virando aí uma exegese da vida. Então, nesse aspecto, a teoria monista, ela tem certa influência, ou grande influência dessas escolas de pensamento, beleza? Quando a gente chega muito depois de Savigny, muito depois de uma galera aí, em Hans Kelsen e George Jelinek. Esses dois cabos aqui que eu já mostrei pra vocês. Jelinek entra um pouco antes de Kelsen, certo? Vira professor de Kelsen mais na frente, quando ele já tá bem velhinho. E os dois seguem a mesma linha de raciocínio, seguem uma via mais do positivismo normativista clássico. Ou seja, admitem que a produção do direito, tá? Na teoria geral do direito. Aqui não estamos nem falando de direito de teoria pura, do direito do Kelsen. Teoria geral do direito, o Kelsen vai trabalhar que produção do direito é produção normativa e tem que emanar do Estado. O direito só é justo, o direito só é direito se ele vier do Estado. Onde aí eu congrego direito e Estado como uma unidade ôntica só, uma realidade ontológica só. Para facilitar, ontos, né? Ser e logia, estudo. Então, ontologia, todos esses ouvirem essa palavra, é o estudo do ser. Então, o que é o direito e o que é o Estado? É uma unidade. Diz Kelsen, diz Jelinek. A produção, então, do Estado, né? Desculpa, a produção do direito que eu tiver, ela tem que vir do Estado. Só é se vier do Estado. Tranquilo?
é basicamente essa a teoria de Hans Kelsen e George Lineker. Então perceba aí qual é o detalhe. Enquanto que Savigny, na escola histórico-evolutiva, mais na frente, sendo ele uma figura absurdamente importante, mais na frente vai olhar e vai dizer, não é tão bem assim, não é tão uma produção do Estado. Na verdade, eu posso ter um direito antes do Estado, porque os costumes vão nos levar até a produção normativa, tranquilo? E é aí que a gente entra na teoria dualista, tá? Mas eu deixei aqui algumas características interessantes agora da escola da exegese. Então, observem, o que eu quero com vocês aqui, falando dessas escolas, falando de hermenêutica. A escola da exegese e a escola dogmática exercem forte influência nos juristas que vão adotar essa posição da teoria monista, da teoria unitária do direito, ou melhor, do ordenamento jurídico, tá certo? Então, são pensadores que vão trabalhar nessa vontade do legislador, como você pode ver aqui uma das características, numa separação estanque de poderes, ou seja, o legislativo faz a lei, o executivo aplica e o judiciário julga os casos de acordo com a lei, tranquilo? E não tem interferência, tá? Uma separação totalmente absoluta. E vocês que já viram um pouco de separação de poderes, sabem que existe o sistema de freios e contrapesos. Observem, aqui eu nem teria um sistema de freios e contrapesos, tranquilo? É basicamente essa visão que a teoria monista tenta trazer. É uma unidade, tá? Uma realidade, podem fixar só nisso aqui, é uma realidade só. Direito e Estado, uma realidade só, tá? Como se o Estado fosse ali aquela coisa mais material, que eu tenho um povo, eu tenho um território, e o direito fosse ali um manto protetor, ou melhor, um fluido que transpassasse essas realidades, né? Ou melhor, essas dinâmicas em sociedade, tranquilo? E aí, puxando um pouquinho para o tema do mapa, você olhar a realidade a relação entre sociedade e direito através de uma teoria monista pode ser um pouco perigoso, porque você vai dizer que se toda produção normativa só pode vir do Estado, o que eu faço então com os costumes? Se eu tenho ali uma lacuna no meu ordenamento, vamos ver na frente como é que funcionam as lacunas. Se tem uma lacuna no meu ordenamento jurídico, como é que fica a história? Né? Eu posso usar analogia? A analogia não é uma produção do Estado. São implicações, são perguntas interessantes que a gente pode se fazer quando a gente estiver estudando a teoria do ordenamento mais aprofundada, tá? Nesse momento é entender o quê? Que direito e Estado se confundem em uma só realidade, tá? Só existe direito estatal e com força coativa, não existe nada além disso, não existe um direito internacional, tá? Para fazer um grande contraste, só existiria o direito estatal dentro do Estado, o internacional que se dane. Eita, vocês viram como a teoria monista ela é pesada, tá certo? Passando, teoria dualista. Meus amigos, teoria dualista é o seguinte, não é tão difícil, porque ela vai ser o oposto da teoria monista. Então, se você conseguiu acompanhar mais ou menos o raciocínio, você vai entender que agora a gente vai fazer o seguinte, eu interpreto o direito e o Estado como elementos distintos na sua realidade ontológica, né? Realidade ôntica, ou seja, são seres distintos, certo? Assim, são independentes e inconfundíveis. O que é isso aqui? Isso aqui é Otto von Guercke, salvo engano, esse é o nome dele, e Leon Duguay. Esses caras, e aí foco no Duguay, ele vai dizer o quê? Cara, e aí influenciados, muito provavelmente, não só muito provavelmente, mas tenho certa convicção disso, pela escola histórico-evolutiva, tá? O que vai acontecer? Ele vai olhar e vai dizer, pô, não é bem por aí que o nosso direito vai se encaminhar. Eu acredito que, muito na verdade, devo separar o que é direito e o que é Estado. Estado, se você observa a teoria geral, você vê que é a sociedade, aí eu vou estender o conceito, organizada politicamente em um território com ordenamento jurídico soberano visando o bem comum. Conceito basicão, tá? Altamente técnico do que é Estado. Se eu observo que Estado é isso, eu digo, e a lei? Porque eu tô falando de povo, eu tô falando de território, eu tô falando de ordenamento, tô falando de soberania, mas e a lei? E a norma jurídica. Aí entra a figurinha do Duguay. E para ficar uma coisa mais fluida, bem mais bacana, bem mais firme em conhecimento científico para vocês, né, da nossa queridíssima introdução ao estudo do direito, observem essa passagem. Recomendo bastante esse livro, tá? Do professor Arnaldo Vasconcelos, Teoria da Norma Jurídica, beleza? Aqui é um trechinho só. O livro ele tem cerca de 346, 350 páginas. Muito bom, muito interessante, ele faz uma leitura geral da norma jurídica, enfim, Arnaldo Vasconcelos era um grande, tá, justo filósofo, muito renomado. Mas observe, o que eu quero aqui? Vejam essa passagem. Leon Duguay reeditará em termos de regras normativas e regras construtivas e ponto.
Apresentam em comum essas concepções o fato de firmarem a antecedência, olha que importante, a antecedência e o predomínio do direito sobre as formas através das quais se positiva, seja a lei, a jurisprudência, a doutrina ou os princípios gerais de direito e o costume escritos. Em Savigny, por isso que eu falei dele, a regra jurídica, expressão do direito do povo, e aí, aprofundando um pouquinho, seria o Volksgeist, tá? O espírito do povo, o direito do povo, preexiste a lei, que seriam os costumes, certo? Sobre a qual prevalece. O conteúdo desta é o direito do povo, refletido direta e imediatamente no costume. Isso aqui é Savigny. Observe. Temos aqui já um contraste muito grande. E para entender aqui o pensamento de Landugui, o legislador só intervém para revelar esse direito espontâneo, captando na pureza de sua fonte original e única, qual seja o espírito do povo. Ainda estamos falando de Savigny, tá? Antes de ser lei, o direito é costume. Em outros termos, antes e acima da lei está o direito consuetudinário. Consuetudinário, direito costumeiro, por exemplo, tá? São palavras aí sinônimas, equivalentes. Observem o seguinte, contei aqui para vocês um grande apanhado do que é escola dogmática, um pouquinho da escola da exegese, escola histórica, histórica evolutiva. Por quê? Para chegar nesse ponto aqui, gente, para vocês terem base de entender o que é que eu tô falando. Olhem, Leon Duguy reeditará em termos de regras normativas e regras construtivas, tá? Trocando a palavra. Gente, basicamente, como eu disse pra vocês, Duguy, esse cara aqui, vai ser influenciado fortemente pelo pensamento de Savigny, tá certo? Savigny que vai, quando, cria, ele é fundamental, tá? Pra instaurar, pra criar mesmo a escola histórico-evolutiva. Quando ele cria essa escola histórico-evolutiva, é como eu disse pra vocês, a gente para de olhar para aquela lei antiga, ter aquela crença muito enraizada. Eu começo a observar que, na verdade, o direito ele antecede a sociedade, como a gente vê ali na passagem do professor Arnaldo. Tranquilo? Se esse direito antecede a sociedade, eu tenho que ver de onde vem. E nesse questionamento regredindo, nessa regressão, ele chega, pessoal, no elemento do costume. O costume, veremos que é fonte do direito. O costume tá até... Aí, vou aproveitar para puxar de vocês aqui. Tá no gatilho, tá? Por isso que eu tô fazendo isso. Nesse aspecto aqui. Apresento, tá? Para quem não conhece, o Decreto-Lei número 4657 de 42. Ou seja, é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vocês vão estudar isso aqui, tá? Ainda nessa disciplina, vamos falar da LINDB, tá? Na nossa ementa, tá? No nosso plano de ensino. E ela é fundamental para entender o resto do ordenamento, tá? Entenderem as dinâmicas mais complexas do ordenamento, até mesmo entender um pouco do que é a Constituição, tranquilo? Mas ela é a parte que eu posso dizer assim, ela é assim, acho que uma das molas mestras ou ferramentas mais importantes do ordenamento jurídico. Porque quando vocês entenderem, quando a gente estiver estudando, vocês vão ver a pluralidade de acontecimentos e dinâmicas que essa lei permite que possa acontecer no ordenamento, tá? Mas por que eu abri essa lei aqui? Beleza? É para vir aqui no nosso artigo 4º da linha de Bittar, artigo muito importante, percebam. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, o juiz, magistrado, vai decidir o caso de acordo com analogia, costumes e princípios gerais de direito. Como assim? Observem. Existem casos, pessoal, que a lei ela vai ser omissa, que ela não vai regular, tá? Que eu tenho um acontecimento do mundo fático, do mundo da vida cotidiana, e a lei não vai regular. E quando o juiz se deparar com essa figurinha aí de uma lei omissa, uma lei que não previu certa coisa, né, um certo acontecimento fático, digamos assim, ele tem que decidir usando analogia, costume ou princípio geral de direito. Vou parar por aqui para não confundir mais, né, não deixar vocês ali muito pilhados com algumas coisas e nem confundir a cabeça de vocês. Mas observem que eu tenho a possibilidade de, a lei não falando, não regulando alguma coisa, o juiz, através de costumes, por exemplo, decidir alguma coisa. Tranquilo? Isso é teoria dualista na veia, pessoal. Isso é um impacto, uma influência da teoria dualista do direito. Porque perceba, o direito é essa grande ciência, esse grande fenômeno cultural complexo, como observamos, tá? Um objeto cultural absurdamente complexo, axiológico. Enquanto que o Estado, na verdade, eu observo como uma figura ali da ciência política, certo? Tanto é que tem até a obra do professor Paulo Bonavides, Ciência Política. Que aí você percebe, muito na verdade, uma construção do que o Estado, na verdade, vai ser aquela sociedade organizada politicamente em um território, com um povo, né? Em um território soberano,
com território e um ordenamento jurídico dotado de soberania, visando o bem comum. Os elementos aí, tá? Conceito técnico de Dawn de Abreu Dallari. O que eu quero dizer com isso? Observem. Savigny influencia Duguy a ter essa teoria dualista, tá? Porque Duguy vai realmente escrever, bater de frente, né? Ele é francês, tá? Agora que eu lembrei, realmente ele é francês, até pelo nome e pela obra que me veio à cabeça, eu não lembro bem direitinho qual é o nome da obra, mas ele escreve uma obra que vai trabalhar muito ali nos capítulos essa ideia de separação entre o que é direito, o que é Estado. E aí que entra a questão sociológica. Então que a gente tem essa figura do Leon Duguy trabalhando a teoria dualista, certo? Bom, passando, só para fixar, da onde ele tira isso? A gente vê, né, que é uma visão puramente sociológica, olhem só, é uma visão puramente sociológica. Se eu tenho essa visão puramente sociológica, ele não tira isso de qualquer canto, ele se inspira em Durkheim, como a gente vê naquela passagem lá do professor Paulo Nader, beleza? E aí você observa o quê? Pô, beleza, tem Durkheim, e o que ele tira então, Luiz, do Durkheim? Gente, ele vai olhar pro Durkheim e vai dizer o quê? Tô vendo aqui que o Durkheim trabalhou, tá? São contemporâneos, querendo ou não. Durkheim já tinha escrevido suas obras, e inspirado pelo Durkheim, ele escreve o quê? Bom, na verdade eu tô observando aqui que essa solidariedade social que o Durkheim escreve é muito interessante. Vou dar uma olhadinha nela. E aí quando ele se depara, gente, estuda muito aprofundado a obra do Durkheim, principalmente aquela questão que ele fala da solidariedade social, e aí vocês estão estudando, vê que é mecânica, vê que é orgânica, o Duguy vai dizer, cara, é aqui que mora a grande distinção entre o que é direito e o que é Estado. Porque direito é produção social, é costume, como né, ele lê em Savigny. E aí, pra deixar uma coisa mais bacana, mais interessante, faço aqui a diferenciação para vocês bem rápida, bem pontual, do que é solidariedade mecânica, o que é solidariedade orgânica, tá? Descendo aqui, vamos primeiro para esse lado e entender o que é uma solidariedade mecânica, tá? Mecânica é o que, gente? Podem se apropriar da palavra, tá? Olhar a palavra e observar o seguinte, mecânica, naquela questão ali motora, de força motriz, ou seja, vamos ler aqui. É comum em sociedades tradicionais, rudimentares, rurais, uma sociedade tribal, por exemplo, tá? Caracterizada pela simples divisão social do trabalho. 3. O indivíduo ele é uma parcela do todo. O indivíduo é parcela do todo. Ou seja, o indivíduo não é o todo, tá? Pouca consciência individual. É uma consciência mais voltada para o coletivo. E último, os sujeitos cumprem papéis sociais simples e parecidos. Luiz, eu não entendi nada, tá muito abstrato. Pode dar exemplo? Só se for agora, meu chapa, presta atenção. Quando a gente está trabalhando solidariedade mecânica, e hoje estou falando de sociedades tradicionais, rudimentares, rurais, posso olhar na verdade para quê? Uma sociedade de um povo originário, vem aqui pro Brasil, uma tribo originária daqui, uma tribo tupi-guarani. Observa você que viu, você que estudou história, filosofia, sociologia, tanto na escola, mas agora no ensino superior, vai se deparar com o seguinte, uma sociedade como a Tupi-Guarani, um povo originário como o povo Tupi, vai ter ali práticas e costumes essencialmente mecânicos, tá? E aí, já a gente faz o contraste para solidariedade orgânica. Mas mecânico por quê? Você me pergunta. Observe. Primeiro que se eu estou dizendo que a mecânica ela existe e existe muito em sociedades tradicionais, eu vou observar o quê? Eu vou observar uma característica dela, que é a divisão simples e social do trabalho, tá? Você tem algumas pessoas que vão caçar e pescar, algumas pessoas que vão ser ali líderes religiosos que vão influenciar e dizer o que cada um deve fazer, quando deve caçar, quando não deve, o que deve caçar, o que não deve, as práticas que devem ser feitas para o bom desempenho religioso daquela comunidade, tranquilo? Que é o quê? Figura do pajé, figura do cacique, tranquilo? Bom, tudo bem que o cacique é o chefe da tribo e o pajé, chefe religioso, né? O líder religioso e espiritual da tribo, enquanto que o cacique é o líder da tribo, propriamente dito, que vai orientar ali aquela parte mais dinâmica de caçem isso, pesquem aquilo, façam tal coisa, tá? Veja como é simples, veja como é simplório, é mecanicista. Por quê? Porque eu não tenho uma esteira de produção, eu não tenho uma organização complexa. É você realmente pegar instrumentos como vara, nem tem vara de pescar, né? Às vezes rede de pescar, às vezes, enfim, baldes e tudo. Produções ali muito rudimentares.
Exemplo clássico é a lança, certo? E a própria vestimenta, se vocês observarem nas sociedades, vai ser uma vestimenta simples, apenas para tapar ali os órgãos genitais e nada muito além disso, tranquilo? Nada muito além disso. Tanto é que não é mistério para ninguém que as pessoas dos povos originários não tinham muito costume de cobrir a parte superior do seu corpo. Geralmente, eles só cobriam a parte inferior do seu corpo. Isso já nos revela uma sociedade com costumes e práticas mecanicistas, simples ao ponto de eu poder dizer, bom, aqui eu não tenho uma roupa, por exemplo, que se preocupa muito com o calor, que não se preocupa muito com o frio. Eu observo, na verdade, que a preocupação básica é proteger as partes íntimas e às vezes por questões eminentemente culturais ou religiosas. Tranquilo? E aí, o indivíduo é uma parcela do todo. O que quer dizer isso numa sociedade mecânica? Se eu digo que o indivíduo é uma parcela do todo, é porque aquela comunidade tem um alto grau de consciência coletiva. Isso mesmo. Ou seja, se um grupo um grupo da parte religiosa ali, o pajé com seus curumins, vai ali ficar trabalhando a parte religiosa, outra parte vai caçar, tá todo mundo ali visando o mesmo objetivo, tá? Exemplo seria agradar Tupã, tá? Que é uma das figuras religiosas que você tem como entidade metafísica dentro dessa sociedade Tupi-Guarani, tá? Tupã, por exemplo. Então, quando começa a chover, o pajé da tribo vai dizer, muito na verdade é Tupã mandando uma mensagem pra gente. Então, a gente tem que agir de tal modo. E todo mundo vai se deslocar pra fazer isso. Então, o indivíduo é uma parcela de um grande todo. É uma comunhão ali, de uma consciência, tá, coletiva. Por isso, pouca consciência individual, tá? É todo mundo agindo pro mesmo propósito. Qual? Aí vai depender da sociedade. Nesse caso, Tupi, né, um bem-estar coletivo ou ali a própria proteção da natureza, altamente conectados à natureza, tá? Através ali das graciações que Tupã pudesse fornecer para eles. Sujeitos cumprem papéis sociais simples e parecidos, ou seja, tanto homens quanto mulheres vira e mexe vão caçar, tá? Não é aquela coisa muito enraizada de você ter as mulheres indígenas, enfim, indígenas o termo bem chulo, mas povos originários, as mulheres dos povos tupis, você não vai ter ela toda hora ali dentro da oca, tá? Vira e mexe, vai caçar quando tá mais velho e tudo mais, mas você já tem uma divisão ali social do trabalho, né? Alguns vão ter aquela figura de estar mais voltados para dentro da tribo, ou seja, perto das ocas, né? Você trabalhar perto das ocas, fazendo a comida, enfim, orientando as crianças, enquanto que a figura da pessoa masculina vai, muitas vezes, caçar, pescar, enfim, tranquilo? Para trazer essa comida, trazer esse alimento para dentro da tribo. Isso é sociedade mecânica, tá? Uma sociedade com uma solidariedade mecânica, não só sociedade. Eu estou dizendo que existe uma solidariedade. Lembrando, conceito bem simples de solidariedade é aquela comunhão para com o próximo, por exemplo, tá? Então é uma questão de ajuda, cada um se ajuda ali e a consciência ela é coletiva. Grande contraste se faz, pessoal, quando a gente vem para uma sociedade orgânica, tá? Vocês vão ver que é totalmente o oposto. Por exemplo, é típica de sociedades industrializadas, caracterizada pela complexa divisão social do trabalho. Sujeitos são egoístas e individualistas. Isso mesmo você está pensando aí. Funções são mais específicas e o direito ele é cooperativo. Observem com calma. Exemplo básico, uma sociedade como a nossa atual brasileira, pode ser? Sociedade ali com um certo viés capitalista, com um certo viés econômico muito bem configurado, tá? Você tem uma divisão complexa, tá? Social do trabalho. Essa divisão social do trabalho é altamente complexa. Você tem pessoas especializadas em tarefas muito específicas, tranquilo? E com o aumento da tecnologia o negócio vai ficando mais interessante. Por exemplo, você tem um indivíduo que ele trabalha só numa rede de dados, ou seja, trabalhando com um sistema de proteção desses dados. Então ele trabalha ali no computador de noite só para proteger dados, ou seja, questões virtuais. Então ele está focado num trabalho muito específico. Isso é a complexidade da divisão social do trabalho. Exemplo mais simples, agropecuária brasileira, tá? A caça e pesca hoje em dia virou algo muito elaborado. Existe uma área de estudo chamada engenharia de pesca, por exemplo. Observe, existe uma área de estudo só para eu entender a engenharia de pesca. Então, nesse caso, se vocês observarem, eu já posso dizer que a própria pesca dentro das comunidades, não só aqui do Brasil, mas em outras, é
altamente técnica, altamente específica, tá? Então não é uma rede, não é ali uma vara de pesca. Isso aí se for o autônomo, né? A pessoa que, tô aqui a fim de pescar por lazer e tal, ele vai e usa uma vara de pesca, usa uma rede. Eu já vi, passando ali, quem sabe, vocês aí da Unifor e tudo, passando ali rumo ao Cocó, né? Subindo assim no Cocó, passando pelo Rio do Cocó, e tinha um cara jogando uma rede. Tipo, acho que ele tava com a camisa até do Corinthians, eu não lembro direito, mas o cara assim, muito de boa, né? Perfil brasileiro básico, homem, né, de brasileiro, né? Brincando assim, jogou lá a rede e dali. Eu fiquei, rapaz, o cara jogando a rede assim, aleatório, né? Observem, isso lá nas comunidades das sociedades com a solidariedade mais mecânica, você observa que muito, na verdade, vai ser uma coisa bem, né, enfim, simples, que é uma rede. Agora, quando a gente tem uma divisão mais complexa, a gente observa o que? Agora eu tenho um instrumento, eu tenho uma plataforma, tá, que me leva até uma região específica do oceano, que eu consigo descer, enfim, engenharia de pesca, gente. Basicamente isso, tá? Pra fixar bem. E aí os sujeitos são mais egoístas e individualistas. Por quê? Porque você vai começar a ter, por exemplo, um indivíduo que ele é um engenheiro de pesca e aqui o egoísta e individualista não entendam só no aspecto particular humano. Entendam, na verdade, que bom, eu posso ter só a minha casa, só a minha propriedade, vender ali, literalmente, vender os meus peixes e tudo, botar o meu mercado de peixe tudo e viver aqui eu mesmo, tá? E aí cada um vai estabelecendo, por isso que acaba acontecendo a competitividade de mercados e tudo mais, enfim. Você começa a ter um egoísmo social se estabelecendo, porque a consciência não é mais coletiva, como na sociedade tupi. A consciência agora, ela é individual. Quero ser empreendedor, quero ali começar meu negócio, vou fazer de jeito, e você vai ali se individualizando, tá? No seu próprio ego. E que não é o fim dos mundos, tá? Não tô condenando, tô explicando pra vocês a realidade que a gente vive. Tranquilo? E meu povo, pra terminar, sei que eu estendi muito nesse aspecto aqui, mas é pra vocês entenderem o que? Teoria dualista. Além de falar de solidariedade, estamos falando de solidariedade orgânica, tá? Não estamos falando só da mecanicista, porque a mecanicista, a mecânica, seria em sociedades mais comuns, mais tradicionais. Então, dá pra fazer o recorte histórico e observar que elas aconteceram. Agora, a orgânica é a que mais prevalece. Mas, ao mesmo tempo, o que você percebe? Uma diferença entre o que é Estado e o que é direito. O direito, em Dugui, vai emanar daqui, da solidariedade, principalmente da orgânica. Porque esses costumes, essas práticas, acabam produzindo elementos fáticos, esses costumes propriamente ditos, acabam produzindo direito, tá? E esse processo do costume virar direito, pra vocês terem ideia, lá na hermenêutica a gente observa bem direitinho como é que funciona. Mas, um apanhado geral, pra vocês não ficarem no vácuo, eu tenho um costume, esse costume começa a ser praticado por muitas pessoas, vai virando ali uma condição, né, uma convicção coletiva jurídica, basicamente isso que o Savini vai dizer, e vai virar mais na frente um instituto jurídico, tranquilo? Exemplo, casamento. É interessante, né? O casamento, gente, ele não é tipo uma norma, tá? E vocês vão estudar em Direito Civil 5, casamento, ele não é uma norma que tá ali à toa. Ele é o reconhecimento ali do costume. Então a teoria dualista, ela acaba tendo mais um viés mais concreto, por conta desse sentido que você pode atribuir, né? Você pode observar muitos exemplos dessa questão do direito pré-estado, de um direito pré-existente, que apenas vem ser reconhecido. Isso é o pensamento de Leon Dugui, tá? Que ele tira da onde? Lá do Savini, na Escola Histórica Evolutiva. Gente, pra encerrar, tá? Eu sei que eu me estendi muito e poder passar por a escrita do mapa, que vai ser coisa bem rápida, tá? A gente observa o quê? Teoria do paralelismo. Essa mesmo não é tão difícil, não é tão complicada. Observem, eu estou falando do que eu admito, tá? Que direito e Estado são paralelos. Literalmente, eu sei que tô falando aqui, né? Tô sendo o famoso óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. O que eu quero dizer com direito e Estado paralelos? Eu estou dizendo que existe, na verdade, olha aqui o termo técnico, uma gradação da positividade jurídica. Observe, gradação da positividade jurídica. Positividade, não é que o direito é bonitinho, o direito é legal, é positivo. Não, não é a carga positiva lá do elétron, por exemplo, ou negativa, no caso. É no caso de você olhar uma gradação de normas postas dentro do meu ordenamento jurídico, tranquilo? E aí existe uma gradação. Gradação aqui é o quê? Um contraste, é um relevo, um desnível entre o que é o direito não estatal
E o que é o direito estatal? Direito não estatal são centros de determinação jurídica fora do Estado. Direito internacional, olhem aqui, certo? O mapa mundi e a produção que vem lá dos países africanos, dos países mais voltados para o Oriente Médio, da África e tudo mais, tá? E o direito que acontece dentro do Estado, tá? O meu Estado vai ser, muito na verdade, o centro de irradiação da positividade jurídica de acordo com Del Vecchio, tá certo? Del Vecchio vai olhar e vai dizer, ó, não é que é totalmente separado, não é totalmente junto. Eu tenho um paralelismo, eu tenho um direito que vem do Estado, e aí você consegue olhar uma teoria mais humanista, e um direito que vem de fora do Estado. Exemplo que eu gosto de dar é você aí que está estudando direitos humanos a observar o Pacto de São José da Costa Rica. Imagina aí, no mundo distópico, que o Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil não foi signatário. O Brasil não foi signatário, tá? No mundo paralelo, no mundo real ele foi. No mundo paralelo não foi signatário. Você observa esse Pacto de São José da Costa Rica vindo para o Brasil. E aí digamos que o Brasil não foi signatário, não ratificou, não entrou no ordenamento, a Constituição não incorporou. O que vai acontecer? Não é um direito não estatal esse pacto, tá? Agora, se ele entra no nosso ordenamento, aí eu posso começar a dizer que ele é um direito estatal, porque entrou no ordenamento, a Constituição reconheceu esse pacto de São José da Costa Rica, o Brasil foi signatário, e aí eu posso dizer, então irradiou do meu Estado, porque o próprio Brasil está dizendo que aceita esse pacto. Entenderam? Essa é a ideia do paralelismo, tá? Teoria do paralelismo. Gente, paramos por aqui. Vamos dar o corte agora para o mapa. Bora lá, meu povo, enunciado da proposta. Já lemos, já explicamos, tá? Releitura rápida pra gente passar pro que interessa e o GED não ficar muito longo. Relação entre sociedade e direito, convergências e divergências e 2. Posicionamento crítico acerca de um direito independente da sociedade. Vou trabalhar aqui meu raciocínio, minha relação com vocês já sabem como é, pra poder, ficar aí um exemplinho que vocês podem fazer e tudo mais, e não deixar vocês tão assim ao léu, tá? Nessa segunda redação. Lá pra terceira redação, provavelmente não vá mais estar fazendo esse trato todinho, porque vocês já vão ter pegada prática, tá? Então é muito importante vocês pegarem essa prática de agora. Então, abrir aqui o modelo e simbora, tá certo? Vamos lá. Primeira redação, no caso seria já a segunda, né? Bom que a gente pode editar ao vivo, ó. Segunda redação do mapa, beleza? O tema, relação entre sociedade e direito, tranquilo? Nossa disciplina aqui, tudo bonitinho. Eu, professora, vai. Gente, dá o zoom aqui pra ficar no foco total. Quem me conhece sabe que eu gosto de deixar aqui um do lado do outro, né? E mostrar pra vocês aquilo que eu já tinha falado no primeiro GED. Que é possível a gente fazer o quê? A gente pegar e muito, na verdade... deixa eu só trocar as guias aqui rapidinho. Pronto, porque aí existe esse comandinho aqui, ó. Que eu posso abrir aqui um do lado do outro. O que eu posso fazer? Pegar, às vezes, um pouco do texto, um pouco do que tem a imagem e levar para dentro do mapa. Eu lembro de ter falado sobre vocês, método indutivo, método dedutivo, o que ajuda bastante a gente poder elaborar essa redação, certo? Às vezes, não preciso de uma teoria muito rebuscada, como a teoria dualista, monista. Posso trabalhar coisas simples aqui de outras disciplinas até mesmo, tá? Mas sempre abordando o que o corretor quer, tá? Queremos o quê? Relação entre sociedade e direito, convergência e divergência, a gente já falou sobre isso, e o posicionamento crítico acerca de um direito independente da sociedade, tá? Ou seja, dá pra ter um direito onde eu não tenho sociedade? Vamos ver? Bom, vamos lá, gente. Começar, o que a gente precisa ter no nosso começo da redação? Um tópico frasal, certo? Um tópico frasal bem bonitinho, mais o tema. Então teria que abordar o tema. Como é que a gente pode começar? Exemplo clássico. A relação entre sociedade e direito é premissa central para o estudo dessa ciência social aplicada, tá? Pra quem não sabe, direito é uma ciência social aplicada. Por quê? Porque ela é aplicada à sociedade. Ora. Bom, contextualização. Contextualização, gente, é começar a abordar, vocês já sabem fazer isso, a abordar da onde a gente está partindo. Vamos falar, por exemplo, de tudo que eu falei aqui. Vamos contextualizar a partir de um pouco dessas teorias que a gente viu. Vamos tentar botar na prática, tá? Como eu falei pra vocês, como prometido. Vamos tentar botar na prática. Ó, no estudo do direito, alguns autores abordam a relação entre Estado e a ciência
jurídica. Desse modo, percebemos a presença de teorias que determinam a dependência ou não, esqueci o N, a dependência ou não do direito em relação ao Estado e sua reciprocidade. O que eu estou dizendo aqui, pessoal? Estou dizendo que existem alguns estudos, como a gente viu aqui, que vão abordar a relação entre direito e Estado. Observe que aqui eu vou aumentar, né? A gente vai começar a buscar as teses, a apresentação de teses argumentativas. Duas teses, né? Que a gente utiliza, né? Eu gosto de dar a dica de utilizar duas teses para fazer 2 parágrafos de argumentação, digamos assim, de desenvolvimento. Então, o que a gente pode abordar aqui? Observe. Desse modo, percebemos a presença de teorias que determinam a dependência ou não do direito em relação ao Estado e sua reciprocidade. Essas teorias essas teorias buscam, né? Essas teorias buscam entender o ordenamento jurídico a partir da relação ontológica, lembrando que é o ser, né, do que é, relação ontológica, direito-estado. Botando assim, ó, quando você colocasse um hífen, gente, uma dicasinha, se você quiser dizer que é uma relação de justa posição, você coloca o hífenzinho, tá? Então, dizendo relação direito-estado, é isso, né? Ao invés de botar o i-estado, é relação direito-estado. Assim, dissertar-se-á acerca da relação, vamos melhorar, acerca das convergências, né? Falar de algumas convergências, né? Convergências e divergências entre a sociedade e o direito, bem como, aí a segunda tese, né? Bem como a noção crítica, para dizer que é o processamento crítico, a noção crítica a respeito de uma comunidade, sinônimo aí de sociedade, desprovida de direito, ou independente do direito, desprovida do direito. Ponto. Tô mostrando pro corretor exatamente o que ele quer, tá? Introdução curtinha, né? Mais ou menos curtinha, bem tranquilo. E aí a gente começa a apresentar aqui essas teses, tá? No desenvolvimento, o que a gente faz? A apresentação da tese mais uma argumentação. Ou seja, dizer o porquê da tese. Então, depois a gente vai fazer uma transição e apresentar a segunda tese, tá? Que é a primeira mais a argumentação, dizer o porquê da tese. Ou seja, não há limites argumentativos, apenas de linhas. Pois é, fazendo aqui no computador fica mais fácil, né? Não tem um limite de linhas. Você aí lembre-se, 30 linhas, beleza? Alguns dizem que quanto menos escreve, mais pontua, mais a questão da gramática, mas fiquem à vontade, tá? A redação é muito pessoal aí da escrita de vocês, tranquilo? De acordo com a escrita de vocês. Então, primeira tese é a relação entre direito e sociedade. Aqui eu vou no freestyle, vocês me conhecem, e não preciso copiar, mas é só um exemplo daqui eu tirando da minha cabeça e colocando aqui pela minha pouca leitura, tá? Então, vamos trabalhar aqui um pouco. Vamos ver por onde a gente pode começar. Relação entre direito e sociedade. Vamos apontar convergência e divergência, tá? A dicotomia entre sociedade e direito é aspecto crucial no ato de interpretar as divergências e convergências do fenômeno jurídico, principalmente
enfocando, principalmente com enfoque na sua relação. Ou seja, estou dizendo que essa dicotomia em direito e sociedade e direito é importante demais para a gente interpretar essas convergências e divergências. Nesse sentido, né, que famoso conectivo, se a gente tivesse aqui no ao vivo eu ia pedir conectivos para vocês, mas aqui para não cansar muito a mente de vocês, vou logo colocando direto. Nesse sentido, pessoal, nesse sentido, ó, partindo do pressuposto que sociedade é elemento compositivo de um Estado, emerge o questionamento acerca do que seja o direito. Sendo assim, conforme a teoria, aí eu vou tentar aplicar aqui na prática, beleza? Teoria dualista do ordenamento. Vai. Perpetrada por Leon Duguid. Deixa eu ver se eu escrevi errado. Perpetrada por... Perpetrada. Não tem esse R, gente. Perpetrada por... É bom que a gente vai aprendendo também. Duguid. Este influenciado, como eu disse aqui, por Savigny. Faltou um U aqui. Até o Google sabe quem é o Duguid. Olha só que coisa, hein? Este influenciado, deixa eu ver se eu botei um espacinho a mais. Botei. Este influenciado por Savigny. Vamos lá. Sendo assim, conforme... Sempre façam isso, tá? Reler ali a oração desde o começo. Sendo assim, conforme a teoria dualista do ordenamento, perpetrada por Leon Duguid, aí o parênteses para dizer que foi influenciado por Savigny, o direito antecede a sociedade a qual, vai? Pra ficar chique. A qual, por sua vez, é pré-existente, é preeminente ao Estado. Aí vamos justificar com outro conhecimento que vocês já devem ter. Visto que sociedade... Visto que em uma sociedade há o povo, que não se confunde com população. Deixa eu abrir aqui. Não, tem... estamos muito redundante. Vamos lá, gente. Ó, é preeminente ao Estado. Visto que em uma sociedade qualquer, sempre haverá o povo. Para ficar legal, elemento material. Na verdade, vamos justificar depois que é um elemento material. Ó, visto que em uma sociedade qualquer, sempre haverá o povo. De tal modo a ser um elemento material, o qual dará origem ao Estado. Ponto. O que a gente está fazendo aqui? Observe, estou usando teoria dualista, um pouquinho de teoria geral do Estado, para mostrar essas convergências e divergências. Observe. Ó, sendo assim, conforme a teoria dualista do ordenamento, perpetrada por Leon Duguid, o direito antecede a sociedade, que por sua vez é preeminente ao Estado, visto que em uma sociedade qualquer sempre haverá o povo, de tal modo a ser um elemento material, o qual dá origem ao Estado. Estou aqui contextualizando, apresentando a tese, desenvolvendo a tese, tá? Agora vamos mostrar a convergência e divergência. E aqui, gente, quando a gente estiver apontando a primeira parte da proposta, a gente vai conseguir ao mesmo tempo mostrar nosso posicionamento crítico da existência de um direito dependente ou não da sociedade, tá? Isso vai ficar mais claro, esse posicionamento crítico, sempre que pedir o posicionamento crítico de vocês, tentem colocar isso na conclusão, tá certo? Então vamos encerrando aqui mais ou menos esse parágrafo, com mais 2 orações, para dizer o quê, tá? Ou com mais uma oração para dizer o quê? Mostrar convergência e divergência.
Nesse viés, sob essa ótica, para ficar legal, né? Sob essa ótica, estamos estabelecendo uma ótica, né? Sob essa ótica, convergência e divergência. Como eu mostrei para vocês. Sob essa ótica, um crime que... um crime cujo qual... Aí eu vou usar aquele exemplo do roubo, tá? Do roubo majorável. Um crime cujo qual não se adequa a uma conduta prevista na lei lato sensu, tá? Mas seria um código penal. Na lei penal, é um crime atípico. É um crime atípico. Todavia, a sociedade só entenderá que um crime é atípico se houver um instrumento, olha só, a gente juntando tudo, ó, instrumento de controle social capaz de assim determinar essa atipicidade. Ou seja, estou mostrando a divergência entre o direito e a sociedade. Que eu tenho uma sociedade, aquele exemplo, gente. Aquela sociedade que, para eu poder dizer que um crime ali, ele não é que ele não é típico, né? Que ele é um crime, é um fato atípico, eu precisaria de alguma coisa para me dizer, algum fundamento. E o direito, gente, ele vem como esse fundamento, como esse instrumento de controle social capaz, tá? De determinar, dizer que algo é atípico. Beleza? Então, com efeito, a divergência entre direito e sociedade, quando viso estabelecer relações sociais cujas quais não encontro, né? Tem que manter como é que chama, pessoal? Tem que manter aquela... Eita, que eu vou ter que cortar essa parte. Então, continuando, gente. Para concluir esse parágrafo, a gente pode trabalhar o quê? Trabalhando aqui uma divergência, tá? Convergência. Ó, com isso, um ponto de convergência entre direito e sociedade, aí eu vou botar justapositiva, né? Sociedade, a partir de uma visão dualista, ou da teoria dualista, ponto de convergência é o costume original posteriormente transformado em norma jurídica através da produção normativa do Estado. Ou seja, seria o roubo. Então, você observa uma conduta na sociedade, observa que aquilo ali não vai fazer o bem para a sociedade, e eu tenho um instrumento capaz de dizer: quem praticar o roubo vai sofrer uma sanção pré-fixada, e eu posso coagir essa pessoa a cumprir essa sanção, que no caso é o quê? É o roubo com a sua pena, né? E geralmente de reclusão ou detenção, vai depender do caso, e colocar essa pessoa dentro dos presídios, certo? A partir disso eu posso falar dessa relação entre sanção e coação. Tranquilo? Gente, passando para a segunda tese, podemos trabalhar um pouco mais o posicionamento crítico acerca de um direito independente da sociedade e depois concluir de uma forma bem rápida, tá? Rápida no sentido de não vai ser uma grande conclusão, vai ser uma conclusão bem sucinta, bem fixa ali. Por exemplo, posicionamento crítico acerca de um direito independente da sociedade. Vamos lá, eu vou ter que botar o meu posicionamento crítico aqui, né? Vou colocar ali a cara a tapa. Mas é basicamente o que vocês já devem ter observado aqui do nosso GED, do que eu andei falando. Então, observe o seguinte. Posicionamento crítico. Vamos ali, conectivo, joguem um pra mim, deixa eu ver. Pronto, gostei desse conectivo que você jogou, que é o
nesta linha argumentativa, é axiologicamente, não vou dizer impossível, mas vou dizer, é axiologicamente complexo e difícil falar de uma sociedade, e aí eu vou botar minúsculo mesmo, sociedade independente ou desprovida do direito enquanto instrumento de controle social. Tá? Às vezes eu digito rápido e esqueço uma letra ou outra. Deixa eu ver aqui. Instrumento de controle social. Tendo em vista que sendo o direito tendo em vista que tem que deslocar, tá? Eu botei aqui deslocado, essa conexão aqui argumentativa, conjunção argumentativa, perdão. E aí a gente bota aqui, ó. Sendo o direito capaz de manter a ordem social que a gente estudou lá no começo da disciplina, a ordem social e coagir legitimamente o povo do Estado a cumprir condutas por intermédio de sanções prefixadas. Aqui, ó, vejam, eu vou até botar o hífenzinho para vocês saberem que eu desloquei a oração, certo? Ó. Tendo em vista que, sendo o direito capaz de manter a ordem social e coagir legitimamente o povo do Estado a cumprir condutas por intermédio de sanções prefixadas, uma sociedade independente do direito, carece de organização estrutural, tá? De tal modo que pode levar, pode levar, não é que, né? Não sei, assim, com vocês, se inevitavelmente a gente entraria num caos social, mas inevitavelmente, né, dá pra dizer que realmente uma sociedade sem direito, você começa a ter ali uma desorganização. Então não vou dizer que é inevitavelmente, mas eu vou dizer aqui que é muito provável, né? Pode levar, aí eu vou botar aqui vertiginosamente, não ficou muito bom, vertiginosamente, então de tal modo que pode levar ao caos social, ao caos comunitário, reduzindo a organização social ao estado de natureza. Como diriam, né, os contratualistas. Vamos concluir? Agora, pessoal, é só concluir a nossa redação, tá? Síntese das teses, contextualização final e a frase de desfecho. Como é que seria? Com efeito, né? Dá pra colocar isso como conectivo de conclusão, bem tranquilo, bem mais simples. Com efeito, dentro do âmbito de convergência e divergência da relação entre sociedade e direito, observa-se a dificuldade, por uma ótica monista, né, botar assim, por uma ótica dualista, perdão, por uma ótica da teoria dualista. Usei só a dualista aqui, hein? Pra vocês verem, com uma só teoria. E alguns outros elementos, né, como contratualismo e elementos da teoria geral do Estado. Ó, por uma ótica da teoria dualista, que sociedade sem direito é uma sociedade a qual não se constitui como um Estado soberano e com
reconhecimento jurídico internacional. Espera aí. Constituir. Aí explicar. Isto porque, ainda que possível, uma sociedade, sem direito, se não estiver embebida pela solidariedade mecânica, aí eu vou tentar arriscar o nome dele, hein? Durkheim, beleza? De Durkheim, por exemplo, estará potencialmente fadada ao caos social, repetindo, né, basicamente aquela conclusão, caos social e a predominância de um estado de natureza de viés letárgico, ou seja, em palavras mais simples, eu estou dizendo que muito provavelmente a gente pode regredir a um estado de natureza, tá? Meu povo, quem aguentou até aqui é porque quer sair bem do mapa. Lembrando, é pra ver 3 de vocês essa situação aqui, tá? Então, fiz mais esse esforço. Lá no terceiro mapa, acho que não vamos trabalhar provavelmente de toda essa dinâmica de ficar fazendo aqui, que vocês já vão estar afiados, né, em fazer o mapa. Treinem em casa, tá? Podem se basear mais ou menos por esse modelo, vai estar disponível aqui. E forte abraço, tá? Nessa época de Páscoa. Fiquem com Deus, fiquem tranquilos e até o próximo GED. Tchau, tchau, forte abraço.